leitura de Apocalipse, capítulo 2, versículos 1 a 7, diz assim: Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e o não são. E tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciências, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém. Pode se sentar. Nós hoje vamos iniciar uma série de estudos sobre as igrejas do Apocalipse. Hoje nós vamos estudar sobre a primeira igreja, a igreja de Éfeso. E é muito interessante o livro de Apocalipse. Nenhum outro livro da Bíblia diz que tem bênção se você estudar ele. O Apocalipse tem. Lá no capítulo 1, versículo 3, se você olhar, diz assim: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Nenhum outro livro diz bem-aventurado se você ler. Você é feliz se você ler este livro. No livro de Apocalipse ele diz isso: bem-aventurado aquele que lê esse livro, bem-aventurado aquele que estuda esse livro. Por isso que eu quero, como pastor seu, ou não sendo seu pastor, se você é nosso visitante, como alguém que de certa forma pode ajudar a você, eu desejo que você seja alguém bem-aventurado. Bem-aventurado é alguém que é feliz diante dos olhos de Deus. Bem-aventurado é alguém que Deus olha e considera essa pessoa uma pessoa feliz. Isso não tem a ver com o nosso estado de humor, não tem a ver se eu estou doente ou não, se a minha situação financeira se está boa ou se está ruim, não tem a ver se eu consigo ou não alcançar os projetos que eu tenho na minha vida. Isso tem a ver de como Deus olha a minha vida. E eu não sei como que Deus olha a sua vida, eu não sei se Ele considera você uma pessoa bem-aventurada ou não, uma pessoa feliz aos olhos dEle ou não. E isso é uma das coisas que nós vamos ver na carta de Apocalipse. Em primeiro lugar, que Deus, Ele olha o que nós estamos fazendo. Deus, Ele conhece as nossas vidas e Ele sabe de todas as coisas. O Apocalipse, ele diz isto, né? E Apocalipse, na verdade, é uma revelação, né? A própria palavra, primeiro capítulo 1, versículo 1, diz que é a revelação de Jesus Cristo, que ela foi feita ao apóstolo João, o apóstolo mais amado de Jesus, aquele apóstolo que escreveu também o Evangelho de João, as 3 cartas de João. Esse mesmo apóstolo, ele escreveu também Apocalipse. Isso foi uma revelação que foi dada de Deus para ele, né? É interessante que o próprio Jesus, ele diz a João no capítulo 1, versículo 19, ele diz o seguinte, nessa revelação que ele teve: escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Então a gente percebe que João, ele teve uma visão de Deus como Deus é. Jesus, ele diz para João: olha, escreve aquilo que você viu, aquilo que você tem visto, as coisas que são e as coisas que ainda vão acontecer. Então nós temos que esta carta de Apocalipse, ela é uma carta que mostra como Deus é. Ela mostra Deus na sua plenitude. Às vezes nós, em outros livros da Bíblia, nós conhecemos a Deus de uma certa maneira. Em outros livros da Bíblia nós conhecemos a Deus de algumas maneiras que às vezes não conhecemos, como na carta de Apocalipse. Por exemplo, o Jesus, da maneira que nós vemos em Apocalipse, ele só aparece na carta de Apocalipse. Nós não vemos Jesus Cristo. Quer ver? Olha lá no versículo 4 e versículo 5, onde nós temos a grande visão de Jesus Cristo e de Deus como Ele é. Olha lá, versículo 4, João, capítulo 1, versículo 4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia: graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Veja que aqui nós temos
o João, ele tem uma visão do próprio trono de Deus, como ele é verdadeiramente, né? A visão e muitas pessoas colocam que não vê Deus aqui. Nós enxergamos aqui Deus como ele é. Olha a trindade aqui, no capítulo, versículos 4, versículo 5. Olha, aquele que é e sempre ser, e aquele que há de vir, né? Que esse é o Pai. Os 7 espíritos que estão diante do seu trono, esse é o Espírito de Deus, né? Os 7 espíritos, esses aqui relacionado àquela visão de Isaías também, dos 7 espíritos de Deus, sendo que um espírito é o Espírito do próprio Deus, o Espírito Santo. E também no versículo 5, Jesus Cristo, ele é tido como uma fiel testemunha, né? E muitos dos outros versículos do Apocalipse vão ter Jesus como esta fiel testemunha. E não somente isso, não só a visão, nós temos também a visão do Cristo glorificado. Nenhum outro livro da Bíblia mostra Jesus como João ele mostra. Olha o que diz lá, capítulo 1, versículo 13. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. Meus irmãos, esse é Jesus. Aquele Jesus que você conhece lá dos evangelhos, é aquele Jesus que ele veio quando ele estava na terra. Aquele Jesus que passou os seus 33 anos sobre a terra, morreu, foi crucificado. E muitas pessoas têm essa visão de Jesus, né? Aquele homem de cueca na cruz, pendurado, aquela cara de sofredor. Essa é a visão que nós temos de Jesus. Um homem pelado de cueca. É essa a visão que você tem de Jesus? Aquele servo sofredor. Jesus, ele realmente foi o servo sofredor. E ele precisava padecer por tudo aquilo para que nós tivéssemos uma tão grande salvação. Mas eu quero dizer uma boa notícia para você. Jesus não é mais aquele rei, aquele quem nós servimos. Ele não é mais esse servo sofredor que está pregado na cruz. Ele está vivo. E esta é a visão que nós temos, que nós podemos contemplar de Jesus Cristo. Esse homem que ele tem vestes talares, ele tem um cinto de ouro no peito. A sua boca, quando ele fala, é como se tivesse uma espada de 2 gumes saindo. Os seus pés são como bronze polidos, é como espelho. Naquela época, bronze, o latão, era como espelho, utilizado para espelho. O seu rosto é resplandecente como o sol. Os seus olhos são como de fogo. Os seus cabelos são brancos como a neve. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Sabe de uma coisa, 1 João capítulo 3 diz que um dia nós o veremos como ele é. Um dia eu e você nós vamos ver ele como ele é. Sabe por quê? Porque se João está dizendo isso, é porque nós ainda não vimos como ele é. Esse homem que nós vemos nas fotos aí, né, de roupa azul clara, aquela cara assim, meio de lado, cabelo de chapinha, que vem até o ombro, né? Esse não é o Jesus que nós conhecemos. Um dia nós vamos ver como Jesus é verdadeiramente. A sua igreja o verá. Todo olho o verá. A palavra de Deus diz que todo olho verá esse Jesus Cristo como nós vemos. E somente em Apocalipse nós percebemos essa tão grande revelação. Somente em Apocalipse nós podemos ver Jesus como ele é glorificado. E as coisas que são e as coisas que ainda vão acontecer. Por isso eu gostaria de passar nessas próximas 7 semanas estudando sobre as igrejas. A primeira parte de Apocalipse, nesses primeiros capítulos que falam das cartas de Jesus Cristo às 7 igrejas, né? E nós estamos aqui nesse capítulo 2, versículos 1 a 7, que nós lemos, dizendo da carta à igreja em Éfeso. Éfeso, a cidade, uma cidade onde o próprio apóstolo Paulo, ele estabeleceu uma igreja de Jesus ali. É interessante quando nós lemos o que aconteceu lá na igreja de Éfeso. A gente não percebe em nenhum outro lugar que Paulo foi um levante tão grande contra a pregação do evangelho como foi visto lá em Éfeso. Um lugar onde havia tão grande opressão, um lugar onde havia tão grande idolatria, né? Éfeso era a cidade onde existia uma das 7 maravilhas do mundo,
que era o templo da deusa Diana. Era um templo onde as pessoas adoravam essa deusa Diana. Para você ter uma ideia, o livro de Atos, ele conta que enquanto houve um murmurinho lá de um homem que vendia coisas, e o apóstolo Paulo começou a pregar o evangelho, as pessoas deixaram de comprar o santinho deles e levantou um tumulto lá, e eles ficaram por quase 2 horas clamando: grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. Ficaram quase 2 horas repetindo na praça central da cidade, né? E por pouco teve alguma pessoa que teve uma sabedoria e falou: não, vamos fazer uma assembleia para julgar, não vamos, né? Porque os gregos eles estabeleceram essa questão de ter a assembleia, né? De ter o julgamento das pessoas. Então, essa é a cidade a quem Jesus ele escreve esta carta, né? E Jesus ele escreve essa carta e nós podemos pensar: puxa vida, mas por que eu tenho que ouvir isso, né? Por que eu tenho que ouvir essa carta que foi mandada para a igreja de Éfeso, né? Porque Jesus ele fala no versículo 7: quem tem ouvidos ouça e o que o Espírito diz às igrejas. Não é o que o Espírito diz para a Igreja Batista Memorial, é o que o Espírito diz para outras igrejas também. Por isso que eu incentivo as pessoas também a irem em outras igrejas. Eu, como pastor da Igreja Batista, eu incentivo você também a ir na Igreja Presbiteriana, na Igreja Metodista, em outras igrejas, né? Vai ouvir o que tem sido dito, veja o que o Espírito tem dito às outras igrejas. Porque o Espírito de Deus ele não se move aqui só neste lugar, ele se move também em outros lugares, e nós como crentes, nós como reino de Deus, nós precisamos estar atentos ao que o Espírito de Deus tem dito a outros pastores também. Vai lá na assembleia, vai lá nos nossos irmãos pentecostais, vamos ouvir o que Deus tem dito às igrejas. Tantas bênçãos nós temos perdido, porque sabe o quê? Não, eu só ouço de pastor batista, e se for batista da convenção. E tem que ser da convenção e tem que estar com a ordem dos pagamentos, o pagamento da ordem dos pastores batistas do Brasil em dia, né? Misericórdia, né? Sobrão. Nós não podemos, meus irmãos, a palavra de Deus diz: ouça o que o Espírito diz às igrejas, e Jesus Cristo ele falando isso, né? Nós temos que todas essas cartas das 7 igrejas, elas têm um caráter universal, né? O número 7 ele tem esse caráter de completo, de universal. Então, eu gostaria aqui de atentar um pouco, né? Gostaria de atentar um pouco sobre a revelação que João tem em capítulo 2, versículo 1, do autor desta carta, que é o próprio Jesus, que diz assim: isto diz aquele que tem na sua mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, né? O próprio Apocalipse ele diz o que são as 7 estrelas e esses castiçais. Olha aqui diz capítulo 1, versículo 20: o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então Jesus ele é aquele que tem em sua mão essas estrelas que simbolizam os anjos destas igrejas, e também os candelabros, né, ou os candeeiros, que são as próprias 7 igrejas. É interessante essas duas figuras que existem, né? Porque a igreja ela é tida aqui como um castiçal, como um candeeiro, né? O candeeiro, para quem nunca viu, é um instrumento de metal onde você embaixo você coloca óleo e em cima você acende. É como se fosse uma espécie de luminária, um instrumento, tipo uma luminária, só que ela é aquecida por óleo. Você coloca o óleo embaixo, você liga, como se fosse um maçarico, né? Tem uma manivelinha que você liga, você controla a quantidade de óleo que passa e você acende em cima e você mantém acendendo. É o que Jesus fala, que nós somos a luz do mundo. A igreja, ela é a luz do mundo. A igreja é esse instrumento que deve levar a luz do mundo. Nós fomos criados para ser esta luz do mundo, ser esse instrumento que leva a luz através do Espírito de Deus. Se o Espírito Santo ele tem fluído dentro de nós, nós temos essa função como igreja, de ser esse candelabro de ouro, de ser esse instrumento que vai levar a luz que é Jesus Cristo. Conforme João capítulo 1, Jesus Cristo ele é a luz do mundo, a luz que veio para toda a humanidade. A luz, como diz o profeta Isaías, o povo que andava em trevas viu grande luz, e sobre os que andavam sobre a escuridão resplandeceu a luz. A luz é Jesus Cristo. Essa luz que deve também fluir de dentro da igreja
é Jesus Cristo. E outra coisa interessante, né? Jesus Cristo ele fala ao anjo destas 7 igrejas, né? Tem gente que fala que são os pastores das igrejas. Eu quero acreditar que são os próprios anjos, né? O livro de Hebreus fala que os anjos são espíritos ministradores que foram feitos para ajudar aqueles que pregam, que fazem a pregação do evangelho, aqueles que foram chamados. De certa forma que os anjos, meus irmãos, eles são espíritos que estão ajudando a igreja. São aqueles que estão também cuidando da igreja. São espíritos que Jesus ele coloca para estarem cuidando das igrejas também. E Jesus Cristo, ele mostra que ele tem o controle. E esse versículo 1 mostra, o autor dessa carta, ele mostra: eu sou quem tem o controle da igreja. Jesus Cristo, ele tem o controle da igreja. Ele é aquele que passeia no meio da igreja. Ele é aquele que está passeando. É interessante o versículo 2, a primeira coisa que Jesus fala, ele fala: eu sei o que você está fazendo. Eu conheço as tuas obras. Sabe o que diz a palavra de Deus? Que Jesus Cristo ele passeia no meio da igreja. Ele anda no meio da igreja e sabe o que ele fala? Eu conheço as suas obras, eu sei o que você está fazendo. Acho muito interessante, alguns anos atrás eu vi o nome de um filme, eu alugava TV a cabo, e estava começando um filme que o título me chamou muita atenção. O título do filme dizia assim: eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Eu falei, puxa vida, que filme interessante. Eu não sabia que era um filme de terror, né? Porque eu não gosto de filmes de terror, eu realmente não gosto de terror. Mas eu comecei a assistir, mas a história daquele filme é mais ou menos assim: é um grupo de jovens está num carro e está, né, voltando, sei lá, de uma festa, e estão meio que um conversando com o outro, o motorista se distrai e de repente eles veem que eles atropelaram um homem. Atropelaram alguma coisa, viram que parecia uma pessoa, atropelam e o carro perde o controle, ele para um pouco na frente, aí eles vão voltar para ver o que aconteceu. Aí quando chegam, não olham, não acham ninguém, né? E aí o filme se desenrola, né, como eles ficam com aquilo sempre na cabeça: eu fiz uma coisa de errado. Eu sei que eu fiz uma coisa de errado, né? E depois vem a assombração para assustar eles durante o resto do filme todo. E eu não vou recomendar para você, não é um bom filme. Então, os filmes que eu recomendo, esse não é um bom filme. Mas essa questão de eu carregar dentro de mim uma culpa, isso é real. Essa questão de eu ter o Big Brother sobre os meus olhos, isso é uma coisa real, né? Hoje está muito em voga aí o Big Brother, né? Aquela casa onde todo mundo fica olhando. Eu sei o que você está fazendo na sua casa. Eu sei o que você está fazendo. Meus irmãos, Jesus Cristo, ele sabe o que a sua igreja está fazendo. Muitas vezes nós temos o pensamento de que Jesus Cristo ele não sabe o que a gente está fazendo. Muitas vezes nós temos o pensamento que, eu vou para a igreja, eu posso fazer aquilo que eu quiser. Eu vou para a igreja, eu posso fazer o que eu quiser, ninguém está vendo. Meus irmãos, não é assim com Jesus. Jesus Cristo, ele sabe o que nós estamos fazendo. Jesus Cristo, ele sabe o que a igreja está fazendo. E mais do que isso, ele fala para a igreja: eu conheço as suas obras. Eu conheço aquilo que você está trabalhando. Ele não diz: olha, eu conheço a sua doutrina, se você está seguindo a doutrina dos apóstolos corretamente, o credo niceno, né? Ele não diz: eu sei que você está seguindo a sua doutrina, a sua cartilha, o que vocês estão ensinando na escola bíblica dominical, muito bom, né? Jesus não está dizendo: olha, eu conheço o método de ensino que vocês estão pregando. Não é nada disso. Jesus está falando: olha, eu sei o que você faz. Ou seja, Jesus Cristo, ele quer que a sua igreja faça. Nós seremos julgados por aquilo que nós fazemos, meus irmãos. Jesus Cristo, ele quer que a sua igreja faça, que a sua igreja trabalhe. Jesus Cristo, ele conhece as nossas obras, ele conhece o nosso trabalho. E Jesus Cristo, ele quer que nós sejamos esta luz do mundo. Jesus, ele é aquele que anda no meio da igreja. O que leva a nós a uma pergunta: o que nós temos feito? O que você tem feito? O que eu tenho feito? Será que aquilo que nós temos feito é do agrado de Jesus? Será que nós, como igreja, aquilo que nós temos feito, será que é do agrado de Deus? Será que aquilo que eu e você temos feito é do agrado de Deus? E mais que isso, será que eu tenho efetivamente feito alguma coisa? Ou será que a minha vida eu tenho estado parado? Será que eu não tenho feito nada para Deus? O que eu tenho feito? Jesus, ele conhece as nossas obras. Ele anda no meio da igreja, ele conhece a sua igreja. Jesus, ele conhece a sua igreja. Eu não sei em outras religiões, eu não sei se Buda conhece os seus seguidores. Eu tenho certeza de não, porque ele está morto, ele não está vivo. Eu não sei se Allan Kardec conhece aqueles que seguem o espiritismo. Eu tenho certeza que não, porque Allan Kardec está morto.
Eu não sei se Confúcio conhece aqueles que seguem o confucionismo. Eu tenho certeza que não, porque Confúcio está morto. Mas sabe de uma coisa? Jesus Cristo, ele está vivo. Ele conhece a sua igreja. Jesus, ele conhece eu e você. Jesus, ele conhece essa igreja. Ele passeia no meio dela. E ele está vivo. E ele não é aquele homem de cueca pendurado numa cruz. Ele é um Cristo glorioso que um dia virá e vai voltar e buscar a sua igreja. Esse é o Jesus que nós temos. Esse é o Jesus que eu sigo. Esse é o Jesus que você segue. Ele conhece as nossas obras. E ele anda no meio da igreja. Ele nos conhece. E Jesus, ele deixa uma mensagem para essa igreja. Eu gostaria de que nós analisássemos, porque, meus irmãos, esta é uma mensagem para a igreja dos últimos tempos. Todas essas cartas que são colocadas é uma mensagem às igrejas dos últimos tempos. Muitos intérpretes têm colocado que as 7 igrejas são estágios que a igreja viveu durante a humanidade, que a primeira igreja, a igreja de Éfeso, representa a igreja do primeiro século, e assim por diante, com a igreja de Esmina, e depois de Pérgamo, e assim por diante. Mas nós temos que, é muito claro, quando o versículo 19, ele fala para a gente que isso daqui são as coisas que hão de acontecer, e que o tempo está próximo. E nós, meus irmãos, eu tenho muita convicção de que o tempo realmente está muito próximo. Tenho conversado com muitos outros pastores que também têm essa convicção. Por isso, meus irmãos, é tempo de evangelizar. Por isso é tempo de não estar parado. Por isso é tempo de agir. Por isso que é tempo de parar de brincar de ser crente. É tempo de parar de ficar se apegando com as coisas desse mundo. É tempo de cuidar da nossa vida espiritual. É tempo de estar com Deus o máximo possível. Deus, ele quer mais de nós nesses últimos tempos. E essa carta, ela fala um pouco para nós. Em primeiro lugar, Jesus Cristo, ele fala aqui nesse próprio versículo 2: eu conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Em primeiro lugar, a igreja de Éfeso, Jesus Cristo, ele elogia essa igreja, porque essa igreja não podia suportar pessoas que faziam coisas erradas. Não podiam suportar homens que faziam coisas erradas. Não podiam suportar homens que se diziam ser apóstolos, mas na verdade eles não eram apóstolos. Homens que se diziam ser enviados de Deus, na verdade esses homens não eram enviados de Deus. E, meus irmãos, a palavra de Deus, a própria palavra de Deus, ela diz isso para a gente. Aqui em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Vamos abrir 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. O apóstolo Paulo, ele diz a Timóteo: porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Meus irmãos, virá um tempo, e eu digo que já estamos vivendo esse tempo, onde as pessoas, elas não querem mais ouvir a sã doutrina. Elas não querem mais ouvir a verdadeira palavra de Deus. Elas não querem mais ouvir o verdadeiro evangelho. Elas querem ouvir, sabe o quê? Coisas conforme os seus próprios ouvidos, para terem os seus próprios desejos satisfeitos. É isso que nós temos visto nas igrejas hoje em dia. Apóstolos, aqueles que se dizem apóstolos, pregando para que as pessoas sigam segundo as suas próprias cobiças. O ser humano, ele tem as suas cobiças em diversas áreas, e as igrejas estão alimentando isso. Olha, você tem problema na área financeira? Venha. Você tem problema na área sentimental? Venha. Você tem esse problema aqui? Venha para cá, você vai resolver. Mas veja que as pessoas estão indo à igreja para resolver o seu próprio problema, e não estão indo à igreja para louvar o único Deus merecedor, para louvar o Criador dos céus e da terra e fazer a sua vontade. Não, mas o Deus dessas pessoas, como diz a palavra de Deus, tem sido o seu próprio ventre. Meus irmãos, nós não podemos suportar esse tipo de pessoa, essas pessoas que têm tido essa postura na igreja. E nós sabemos que o número desses tais apóstolos vai continuar se multiplicando. A palavra de Deus, ela diz
Ela profetiza essas coisas. Por isso nós devemos ter cuidado e não suportar esse tipo de coisas. Pessoas que querem que o seu Deus seja o seu próprio ventre. Não, nós, quando vimos a igreja, nós devemos fazer a vontade de Deus e não a nossa própria vontade. Fazer como Jesus fez. Senhor Deus, seja feita a tua vontade e não a minha. Seja feita a tua vontade, Senhor. Esse é a verdadeira postura daquele que é dono da igreja, muito mais a postura de nós que somos a igreja. Se aquele que é o cabeça da igreja, que é Jesus Cristo, ele disse para Deus: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha, quanto mais eu, quanto mais nós que somos filhos de Deus, que fomos salvos por esse Cristo, e ele que é o cabeça da igreja, ele que é o principal da igreja, se ele teve esse comportamento, esse é o comportamento que nós devemos ter também, de nós seguirmos a Deus e que seja feita a sua vontade e não a nossa vontade. Em segundo lugar, o versículo 3 diz: e sofreste e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Em outra versão está dizendo que você suportou provas e que você tem perseverança e que você não se deixa esmorecer, que você, apesar de quando você tem lutas, você não deixa a peteca cair. Você dá a volta por cima e você continua. Ah, meus irmãos, quantos crentes a gente já tem visto aí? Ah, puxa vida, eu era da igreja. Aconteceram coisas comigo. Eu era da igreja e começaram a acontecer coisas. Aí, sabe, pastor, eu cansei, eu desviei, coisas que me entristeceu, feridas que ficaram abertas e eu deixei de lado. Não, a igreja de Éfeso não, ela tinha as lutas, ela não se deixava esmorecer, não. Ela falou: não, ó, tem esse problema, tem, mas eu vou voltar, eu vou continuar, eu não vou parar, eu vou continuar, eu não vou parar. Esse era o sentido. Eles tinham lutas, eles tinham dificuldades. Esse deve ser o verdadeiro sentimento de nós como filhos de Deus. Nós não podemos deixar esmorecer. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que o vento, ele bate sobre bons e maus, sobre justos e injustos. O vento, ele vem e bate. Em Mateus capítulo 7, versículo 24, Jesus, ele diz a solução para aquele que não quer esmorecer, para aquele que quando vem o vento e bate, quando cai a chuva, quando dá tempestade, quando vem aquele tsunami e arrasa a nossa vida sem a gente perceber, quando acontece aquela coisa na nossa vida que parece que destrói a nossa vida, a gente fala: agora não tem mais jeito, igual a gente vê as imagens do tsunami lá no Japão, que arrasou aquela cidade, e a gente fala, às vezes acontece coisas semelhantes na nossa vida, você olha e agora não tem mais jeito. E essas coisas acontecem, essas coisas eles vêm, os tsunamis vêm. Mas sabe de uma coisa? Jesus Cristo, ele diz em Mateus capítulo 7, que aquele que ouve a palavra dele e pratica, ele é como uma pessoa que fundou a sua casa sobre a rocha. E veio vento, veio chuva, veio tempestade, e ela permaneceu firme, ela não caiu. Meus irmãos, a única maneira que nós temos para ser firmes, para não ser abalados com as coisas que acontecem, porque as coisas acontecem. Não é porque você vai vir para a igreja que os problemas vão parar de acontecer, as contas vão parar de vir, os credores vão parar de bater na sua porta. Não, as coisas vão continuar acontecendo, tanto boas quanto ruins. Mas aquele que ouve a palavra de Deus e pratica, esse permanece para sempre. Mas aquele que ouve e não pratica, se você ouve a palavra de Deus e não obedece, se você ouve a palavra de Deus e você não aplica no teu coração, se domingo após domingo você ouve o teu pastor falar: olha, você precisa fazer isso, você precisa deixar de fazer isso, olha, você precisa se batizar, olha, você precisa começar a fazer algumas coisas, olha, você precisa começar a ler a palavra de Deus, você precisa começar a orar, você precisa começar a se entregar mais para Deus. Se você não tem praticado, você corre um risco grande na sua vida, viver uma onda e levar tudo e desabar. É um risco, e é um risco que você sofre se você quiser. Mas aqueles que ouvem a palavra de Jesus e praticam, esses permanecem para sempre. Esses são colunas, aquelas colunas firmes que não se abalam. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Esse é o nosso Deus. Se nós ouvirmos a palavra dele e nós praticarmos. Por isso, meus irmãos, eu quero dizer, eu como seu pastor, eu quero colocar para você: ouça e pratique.
Não apenas ouça. Não deixe essa palavra só vir no seu ouvido. Vai chegar um tempo onde você já não vai ter mais controle sobre as ondas da sua vida, sobre aquilo que vai atingir a sua vida. Mas se você ouvir e praticar, você pode permanecer. É isso que a igreja fazia, é isso que a igreja de Éfeso fazia. Eles sofriam, mas eles não se deixavam esmorecer. Jesus ele elogia. Mas nem tudo eram flores naquela igreja. E sabe de uma coisa? Em nenhuma igreja nem tudo eram flores. Aliás, a única igreja dessas 7 igrejas que nós percebemos é a igreja de Filadélfia. Por isso que vira e mexe em qualquer cidade que você vai, tem igreja Filadélfia. Por quê? Porque é a igreja que gosta de se colocar, como uma igreja sem defeito. Já é a primeira hipocrisia. A igreja falar que eu sou a igreja de Filadélfia, porque eu sou uma igreja sem defeito. Porque todas as igrejas têm defeito. Aliás, isso é uma profecia do próprio Jesus. Não é comum a nenhuma igreja, e sabemos também que a nossa igreja também tem defeitos. E o problema não é eu ter o defeito, o problema é como eu lido os defeitos na minha vida. O problema não é eu ter defeito na minha vida, o problema é como eu trato esses defeitos na minha vida. O problema não é, por exemplo, você ter um bode fedido no meio da tua sala. O problema é como você trata esse bode. Se você dá honra para ele todos os dias, ele fala: o bode, você chegou, pode entrar, entre, a sala é sua. Ou se quando ele vem para cima de você, você agarra ele pelo chifre e fala: aqui você não vai entrar. Essa é a postura que Jesus ele quer tratar na igreja. Porque o pecado na nossa vida, nós podemos dominá-lo. O livro de Gênesis, ele diz, Deus, quando ele fala para Caim, ele diz o seguinte: olha, o pecado ele jaz à porta, mas você pode dominar ele. O problema não é o pecado na nossa vida, o problema é como nós tratamos esse pecado. Quando nós não o dominamos, quando nós não entregamos a nossa vida a Jesus, esse pecado vem e nos domina. Mas quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, dizemos: Jesus, eu quero cumprir a tua palavra, esse pecado ele é dominado pelo próprio poder do Espírito Santo de Jesus. Essa igreja ela tinha seus defeitos. E o primeiro defeito que Jesus ele coloca no versículo 5, ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste. Aliás, versículo 4: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Parece que essa igreja parou em algum momento da história. Parece que tudo ia tão bem, foi para a igreja, aceitou Jesus, talvez se batizou, começou, glória a Deus, vamos lá, vamos continuar. E parece que veio coisa, e aí começou a segunda-feira, aí teve um trabalho novo, aí foi promovido, e aí começou a acontecer algumas coisas na vida, e parece que a igreja perdeu o contexto. E Jesus ele diz: olha, eu tenho que você deixou o seu primeiro amor. Parece que aquela luz, parece que esse candeeiro não brilha mais como brilhava antigamente. Parece que aquela chama que era forte antes, aquele desejo de ir na igreja, aquele desejo de ler a Bíblia, aquele desejo de orar, parece que não é mais a mesma coisa. Aquela luz que era tão forte, parece que ela está se apagando. E o que Jesus ele está dizendo, e o primeiro amor é justamente isso, esse amor que nós temos, essa gratidão por Cristo, por nós termos tido tão grande salvação. Este tão grande amor é que deve mover as nossas vidas a estarmos trabalhando na obra de Deus. Hoje de manhã nós estudamos na escola bíblica dominical sobre amar a Deus, sobre o capítulo 6 de Deuteronômio, amar a Deus sobre todas as coisas, amar com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o seu tudo. E nós estudamos isso na escola bíblica dominical, e esse amor, meus irmãos, é o que impulsiona as nossas vidas. Esse amor a Deus é que deve impulsionar a nós como crentes a trabalhar na igreja. Olha, essa campanha mundial que nós temos, eles também precisam da graça do Pai. Se eu não tiver amor por essas pessoas, eu não vou dar a minha oferta de maneira verdadeira. Se eu não tiver amor por essas pessoas do Senegal, da Síria, do Iraque, eu não vou. Se eu não tiver essa compaixão, esse amor por essas almas que estão se perdendo, eu não vou ter eu não vou me mover para fazer alguma coisa, eu não vou conseguir me mover para orar, eu não vou ter essa compaixão, não vou me mover para dar uma oferta, não vou me mover muito menos para ir para lá, se eu não tiver amor. Este amor é que nos impulsiona, o amor às pessoas. Meus irmãos, quantas coisas são feitas na igreja por amor a vocês?
Quantas programações na igreja são feitas por amor? E eu como pastor, eu quero dizer que muitas vezes eu me entristeço quando eu ouço falar que às vezes num pequeno grupo tinha uma pessoa, 2 pessoas. Coisas que nós fazemos por amor, não é por dinheiro. Todas as pessoas que estão trabalhando aqui na igreja estão trabalhando por amor, voluntariamente, com espírito voluntário, por amor, para que outros possam crescer na graça de Deus, possam crescer na graça do Evangelho, conhecer esta vida plena e abundante que Jesus tem para nos dar. E muitas vezes nós não retribuímos esse amor, este amor a Deus. Por isso Jesus Cristo, ele diz no versículo 5, 2 coisas: lembre-se e se arrependa. Lembra onde você caiu e se arrependa. Lembra onde você caiu e se arrepende. Você lembra onde você caiu? Você lembra onde você parou? Você lembra qual foi o último ministério que você teve para Deus de verdade? Você lembra onde que foi que você trabalhou para Deus a última vez? Se arrepende, volta a brilhar. Um candelabro que hoje não acende mais, ele pode acender de novo. Pega aquelas escovas, né? Sabe, já viu aquelas escovas de lavar uma madeira? Tem aquelas escovas que entra assim e dá uma desentupida nesse candelabro aí. Tira esse pecado da sua vida que entope esse candelabro, deixa. Arrepende-te. Por isso que Jesus ele fala: olha, lembra onde você caiu e se arrependa. Pratica as primeiras obras, as obras simples do leite espiritual. Jesus Cristo também diz, versículo 6: tens porém isto, que aborrestes as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. A igreja, ela aborrecia as obras dos nicolaítas. Nicolaítas, na verdade, Nicolau, ele era um prosélito de Antioquia que ele se desviou. E ele começou a pregar algumas coisas que muitas pessoas começaram a seguir, e especificamente em Éfeso, porque Éfeso, a cidade de Diana, era uma cidade onde o culto a Diana, ele envolvia prostituição e imoralidade sexual. E grandes orgias, né? Tanto que no templo da grande Diana era um templo onde existiam prostitutas, homens e mulheres. Né? Prostitutas e homens também, né? Praticando a prostituição. E Nicolau, ele era uma pessoa, né? Essa seita dos nicolaítas, ela era bem ativa lá na cidade de Éfeso, até pela própria cultura do povo, né? Era uma seita que ela era antinominiana, ou seja, ela era contra a lei de Deus. Ela dizia: olha, você não precisa guardar lei nenhum, cumprir mandamento nenhum. É mais ou menos o que tem crente dizendo aí: olha, você aceitou Jesus, graças a Deus, está debaixo da graça, pode fazer o que você quiser, venha do jeito que você está para a igreja, continua fazendo, você não precisa deixar de ser o jeito que você é, pode vir para a igreja, do jeito que você está. É isso que ele falava: olha, você não precisa fazer nada. Quando, meus irmãos, a palavra de Deus, ela diz: olha, tira a sandália do teu pé, agora que você está é solo santo. Muda a sua vida se você quiser encontrar o teu Deus. Arrepende-te. Não é de qualquer maneira que você vai chegar diante de Deus. Precisa se arrepender. É isso que a palavra de Deus nos diz. Mas os nicolaítas também, eles pregavam isso. Não precisa cumprir a lei. Eles pregavam outra coisa: festas, né? Imoralidade e sensualidade, né? Tem crente que só gosta de festa, né? Fala que é para vir para a escola bíblica dominical domingo 9 horas da manhã. Vem. Mas fala se é para bater uma bola. Fala que vai juntar uma galera para jogar uma bola, bater uma bola domingo 7 horas da manhã. 15 para 7 estão aí. Estão já com a chuteira já pronta, já meião lá na altura do joelho, e caneleiro e tudo. Vem com todo mundo, vai bater uma bola, fazer uma festa. Ou fala que vem para um café da manhã, um churrasco. Bem, ou se vem ainda atrás o povo, todo o povo de Deus. O pastor trouxe o povo de Deus. Né? O crente gosta de uma festa. Os nicolaítas, eles gostavam de fazer isso na igreja, era só festa, festa de tudo, né? Eu não sou contra a festa, não. Aliás, ultimamente está faltando umas festas aqui na igreja, viu, gente? Vamos se agitar aí, né? Eu gosto de uma festa também, né? Mas parece que ultimamente é só tudo bíblico, essas coisas. Não é só isso, não. Uma festa é bom também. Mas os nicolaítas, a vida deles era ser uma festa, a vida deles era banhada a imoralidade, a sensualidade, todo tipo de imoralidade sexual. E nós devemos aborrecer essas coisas também, que têm se infiltrado nas igrejas nos últimos tempos, com a pornografia, com o adultério, com todo tipo de imoralidade sexual. Por isso nós devemos aborrecer. Em primeiro lugar, tirar isso de nossas vidas, tirar isso de nossas famílias. Você que é pai, você que é homem da casa,
Você tem responsabilidade especial sobre isso. Cuidado com o tipo de programa que entra na televisão da tua casa. Cuidado com o tipo de coisa que entra pelo teu computador. Cuidado com o tipo de literatura que você ou os seus filhos possam ter acesso. Tomemos cuidado. Isso são coisas que minam a família, coisas que minam a igreja. Nós devemos aborrecer essas coisas. Jesus Cristo, ele diz, olha, se nós caímos, lembra onde você caiu, se arrepende. Pense e haja, não só ouça, mas haja, tome uma decisão. Versículo 7, Jesus ele diz, quem tem ouvidos ouça. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. Ele vai dizer isso em todas as cartas. Quem tem ouvidos ouça. Se você tem ouvido, se você está ouvindo essa palavra, está ouvindo. Jesus ele convida para que você possa tomar uma decisão nessa noite, para agir. Jesus ele espera de você uma decisão. Ele é aquele que passeia no meio da igreja e conhece cada um de nós. Ele é aquele que nos conhece. Ele diz, as minhas ovelhas eu conheço. Elas ouvem a minha voz.